Carlos aqui para mais um vídeo no canal Me Conte um Conto Oficial, e o canal TerrifierOficial.com. Aleister Crowley e o livro de São Cipriano. Aleister Crowley era um mago poderoso, famoso por suas habilidades em controlar as forças do universo. Um dia, enquanto viajava pelo mundo em busca de conhecimento e poder, ele chegou a uma cidade remota e misteriosa. Lá, ele ouviu falar de um bruxo lendário chamado São Cipriano, cujo livro de magia continha segredos antigos e poderosos que eram cobiçados por muitos. Determinado a encontrar o livro de São Cipriano, Aleister Crowley começou a explorar a cidade, procurando pistas sobre sua localização. Ele finalmente descobriu que o livro estava escondido em uma caverna escondida nas montanhas próximas. Sem hesitar, Aleister partiu em busca da caverna, enfrentando criaturas perigosas e desafios ao longo do caminho. Quando finalmente chegou à caverna, encontrou São Cipriano de pé do lado de fora, protegendo o livro com sua vida. "Eu vim em busca do seu livro", disse Aleister, desafiador. "Você nunca o terá", respondeu São Cipriano, determinado. Os dois magos iniciaram um duelo épico, lutando com suas habilidades mágicas enquanto tentavam controlar o poder do livro. Mas apesar de sua habilidade, Aleister estava perdendo a luta. Então, em um momento de desespero, Aleister invocou uma força poderosa que ele nunca havia tentado controlar antes. Ele canalizou a energia escura e misteriosa em seu corpo, e em um lampejo de luz, ele derrubou São Cipriano. Com o livro em suas mãos, Aleister Crowley saiu da caverna triunfante. Mas à medida que ele folheava as páginas antigas e amareladas do livro de São Cipriano, ele sentia que tinha aberto uma porta para um mal indescritível. A energia que ele havia canalizado era mais do que ele poderia controlar, e agora ele estava nas garras de um poder terrível e desconhecido. Aleister Crowley sentiu tarde demais que o conhecimento que ele havia procurado tão ardentemente era uma armadilha mortal, e que sua busca pelo poder havia levado à sua própria destruição. Aleister Crowley, com o livro de São Cipriano em suas mãos, partiu em busca de novos conhecimentos. Ele ouviu falar de uma floresta negra na Alemanha, onde diziam que demônios a habitavam, e decidiu explorá-la. Mas assim que entrou na floresta, sentiu que havia cometido um grande erro. A escuridão da floresta era opressiva, os ramos das árvores se contorciam como garras de monstros em direção ao céu. Uma névoa densa envolve tudo, dificultando a visão e causando a sensação de estar cercado por algo sinistro. Enquanto caminhava pela floresta, Crowley começou a ouvir sons estranhos, murmúrios e risos sussurrados que pareciam vir de todas as árvores. Ele se sentiu observado, como se olhos invisíveis estivessem o acompanhando cada movimento seu. De repente, um vento forte soprou, e o livro de São Cipriano foi arrancado de suas mãos e voou para longe. Crowley correu atrás do livro, mas quando o encontrou, sentiu que não estava sozinho. Demônios floresceram da vasta escuridão, suas peles escuras brilhando com olhos vermelhos e dentes transparentes. Crowley tentou lutar, usando sua magia para conjurar poderosas rajadas de energia, mas os demônios eram muitos. Eles o cercaram, rindo de sua fraqueza enquanto o arrastavam para as sombras da floresta. Enquanto era levado para longe, Crowley sentiu que havia subestimado o poder do livro de São Cipriano. Ele havia aberto uma porta para o mal, e agora estava pagando o preço. E enquanto os demônios o arrastavam para o desconhecido, Crowley sentiu que talvez nunca mais encontrasse seu caminho de volta. A Floresta Negra havia se tornado seu túmulo, um lugar onde a escuridão reinava supremamente. Crowley se encontrou em um estado de completa exaustão após conseguir escapar dos demônios que o atacaram na Floresta Negra. Ele ainda segurava o livro de São Cipriano firmemente em suas mãos, embora agora estivesse coberto de arranhões e folhas secas. Ele olhou para cima e viu um vulto à distância. Era São Cipriano, o bruxo que ele tinha lido tanto em seu livro. Crowley ficou paralisado, sem saber o que fazer. Ele tinha encontrado o autor do livro que o levou para o abismo da Floresta Negra. Mas quando São Cipriano se aproximou, Crowley sentiu que não era bem-vindo. O bruxo o encarou com um olhar severo e acusador, como se pudesse ler seus pensamentos e conhecer cada um de seus pecados. "Por que você está com meu livro?" perguntou São Cipriano, com uma voz fria e autoritária. Crowley tentou explicar, mas a palavra parecia não sair de sua boca.
Ele sentiu que estava em perigo, que o bruxo poderia atacá-lo a qualquer momento. Mas ele não podia simplesmente entregar o livro de volta, sentia que havia algo mais a ser descoberto nele. A tensão aumentou, e Crowley sabia que estava em uma encruzilhada. Ele queria escolher entre sua vida e sua busca pelo conhecimento oculto. Ele respirou fundo e tomou a decisão de enfrentar São Cipriano, sabendo que estava correndo um grande risco. Eu conheci seu livro na Floresta Negra, disse Crowley, sua voz um pouco trêmula. Mas eu preciso dele para continuar minha busca pelo conhecimento oculto. São Cipriano encarou Crowley por um momento antes de finalmente falar. Muito bem, disse ele, entregando o livro de volta a Crowley. Mas tome cuidado com o que você procura. Há coisas no mundo que são melhores deixadas desconhecidas. Com isso, São Cipriano desapareceu na escuridão, deixando Crowley sozinho com o livro em suas mãos. Ele sentiu uma onda de alívio e medo passou por ele ao mesmo tempo. Sabia que havia encontrado o mestre em São Cipriano, mas também sabia que estava entrando em um mundo muito perigoso. Assim Crowley começou a estudar profundamente o livro de São Cipriano, até que conseguiu o controle absoluto de todos os demônios, inclusive o próprio Lúcifer, e assim dominou o mundo com o maligno. Crowley havia conseguido algo que nenhum outro mago havia conquistado antes, o controle absoluto de todos os demônios, incluindo Lúcifer. Com sua nova habilidade, ele começou a dominar o mundo com o maligno, espalhando o caos e a destruição em todos os lugares. As pessoas podem perceber que algo estava errado. O mundo estava se tornando um lugar sombrio e sinistro, cheio de criaturas sobrenaturais e forças misteriosas que pareciam estar fora de controle. Mas ninguém suspeitava que tudo isso estava sendo causado por Crowley e seus poderes diabólicos. Mas apesar de sua dominação, Crowley começou a perceber que algo estava errado. Ele começou a sentir uma presença estranha em sua mente, algo que ele não conseguia controlar. Era como se algo estivesse tentando tomar o controle dele, algo ainda mais poderoso do que ele. Então, em uma noite escura e tempestuosa, a verdade finalmente foi revelada. Crowley foi confrontado por um ser sobrenatural que ele nunca havia visto antes. Era uma criatura terrível, com olhos vermelhos brilhantes e uma aura de poder sombrio que enchia o ar. Você acha que pode controlar os demônios, disse a criatura com uma voz fria e tolerante. Mas você não tem ideia do que está mexendo. Eu sou o verdadeiro mestre do inferno, e agora que você liberou todos os demônios, não há nada que possa impedi-lo. Crowley sentiu que havia feito um grande erro ao tentar controlar forças que estavam além de seu entendimento. Ele sabia que não podia lutar contra essa criatura, mas também não queria se render. Então, ele fez algo que ninguém esperava. Ele usou seus poderes para abrir um portal para outro mundo, um mundo onde ele poderia escapar do domínio do mal. Com um último olhar para o mundo que ele havia destruído, Crowley saltou através do portal, deixando para trás o caos e a destruição que ele havia criado. E embora ele nunca mais tenha sido visto novamente, muitos acreditam que ele ainda está lá fora, planejando seu próximo movimento, esperando a hora certa para voltar e dominar o mundo mais uma vez. Após a partida de Crowley, o mundo ficou em um estado de caos e desespero terrível. As pessoas tentaram a todo custo sobreviver, em meio à escuridão e aos horrores que haviam sido libertados. Muitos perguntavam se o que havia acontecido com o mago, se ele realmente havia conseguido escapar da criatura que o havia confrontado. Mas a verdade era muito pior do que eles poderiam imaginar. Crowley não havia escapado para outro mundo. Ele havia sido capturado pelo ser sobrenatural que o levou para um lugar desconhecido, muito além das fronteiras da realidade. Lá Crowley foi torturado dia e noite pelo poder do maligno, envolvendo-se em um ser ainda mais terrível do que antes. Com seus novos poderes, Crowley começou a criar um exército de demônios, preparando-se para retornar ao mundo que ele havia deixado para trás. E quando ele finalmente voltou, foi com um exército de criaturas sobrenaturais a seu lado. As pessoas lutaram com todas as suas forças, mas não havia nada que pudessem fazer para resistir ao poder de Crowley. Ele domina o mundo mais uma vez, conviveu em um lugar de escuridão e sofrimento. E assim ele governou por séculos, um tirano implacável que se regozijava com o sofrimento de seus súditos. Mas como todas as coisas, o reinado de Crowley acabou eventualmente. Um grupo de heróis se protegeu, lutando contra o mago e seu exército de demônios. Em um confronto final, Crowley foi derrotado, seu poder enfraquecido e seus demônios banidos de volta para o inferno. O mundo lentamente se recuperou do pesadelo que havia sido o reinado de Crowley.
As pessoas sobreviveram a reconstruir suas vidas, mas a lembrança do mago maligno nunca desapareceu. E sempre havia aqueles que temiam que ele pudesse retornar, seu desejo de poder ainda não saciado. Mas por enquanto, o mundo estava a salvo.